Olá, jovens, Prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E já vamos para a nossa aula de número 10, galerinha, é isso mesmo, nossa aula de número 10. E nós vamos falar o que de, olha só, se liga na mãozinha, ondas. Mas só que as ondas que nós vamos abordar hoje são as ondas eletromagnéticas, ok? Então se liga lá na telinha. Jovens, então na nossa aula de hoje, vem aqui comigo, vou acompanhar com vocês. Vamos falar de ondas eletromagnéticas. Bom, nós vamos abordar, vem aqui comigo, as características das ondas eletromagnéticas. Vamos falar também de luz visível. Será que é toda luz que é visível, pessoal? O que nós podemos falar a respeito disso? Vamos falar também de alguns fenômenos que são relacionados às ondas eletromagnéticas que estão presentes aí no nosso cotidiano, como a interferência luminosa. Também nós vamos descobrir o que é um espectro eletromagnético. Parece nome de Transformers, né, gente? Parece nome de mutante. Não! É o espectro que contém todas as ondas eletromagnéticas, certo? E vamos aí fazer algumas aplicações. E também vamos falar dos principais tipos de ondas. Para essa nossa aula, a gente tem aí, ó, o pré-requisito. Espero que todos tenham conseguido assistir ao vídeo do que é feita a luz. Do que é feita a luz, pessoal? Então vamos descobrir na nossa aula de hoje. Bom, vamos começar falando de eletromagnetismo. Lá na primeira aula com o professor Mike e comigo, nós vimos que a física do terceiro ano, ela é dividida em alguns ramos que estudam fenômenos, não é verdade? Nós vimos a eletricidade. Dentro da eletricidade, nós vimos a eletrostática, nós vimos a eletrodinâmica, que é relacionada à corrente elétrica. Nós vimos também, pessoal, sobre magnetismo, que são fenômenos magnéticos, associado a materiais com propriedades magnéticas, associadas com campo magnético, certo? Lá em eletricidade, a gente viu campo elétrico, ok? E isso, pessoal, essa sequência é para que quando a gente chega aqui no eletromagnetismo, nós consigamos entender melhor o que significa isso, tá? Então, eletromagnetismo, eletro vem de eletricidade e magnetismo, certo? Vem ali o nosso magnetismo. União dos dois, eletromagnetismo. É o quê? É o ramo aqui da física que estuda a relação entre forças magnéticas e forças elétricas, tá, pessoal? Como único fenômeno. Então, nós vamos começar a aprender que o eletromagnetismo é a relação ali, ó, a relação bem conjunta da eletricidade e do magnetismo, ok? Bom, ele é explicado pelo campo magnético. Então, nós vamos aprender que campo magnético, pessoal, gera o quê? Corrente e eletricidade. E nós vamos ver que quando passa corrente num condutor, gera-se o quê? Campo magnético. Então, um está relacionado com o outro. Mas nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar especificamente mais de ondas eletromagnéticas. Então já fica a dica, eletricidade e magnetismo, tá certo? Então vamos continuar. Bom, pessoal, características aí das ondas. O que nós podemos lembrar lá do segundo ano, quando a gente estudou ondas? As ondas, elas podem ter natureza mecânica ou natureza, vamos dizer assim, eletromagnética, certo? Então, onda mecânica é aquela que precisa de um meio material para se propagar, certo? Então, o som da minha voz que chega até os ouvidos de vocês precisa de um meio material para se propagar, que é o ar. Já as ondas que são eletromagnéticas, elas não necessariamente precisam de um meio material para se propagar. Então, por exemplo, do espaço, nós somos bombardeados o tempo todo por ondas eletromagnéticas que os nossos olhos não conseguem observar, tá certo? Então, de acordo com as equações de Maxwell, um campo elétrico será produzido em um ponto do espaço se nas proximidades existir um campo magnético variável. Ou seja, vocês estudaram com o professor Maico a questão de campo elétrico, certo? O campo elétrico, ele pode ser o quê? Variável. Se eu tenho um campo elétrico que varia, pessoal, no passar do tempo, a gente tem o nascimento de um campo elétrico que é produzido, ok? E aí a gente vai ter algo muito bacana, que é o que a gente vai estudar, que é a questão da luz, tá certo?
Maxwell foi um dos físicos, a gente falou lá na primeira aula, naquela ruazinha lá da eletricidade, do eletromagnetismo, certo? Quem quiser relembrar depois, volta lá na primeira aula. Então, Maxwell ele foi um dos estudiosos físicos que eles pegaram muitas equações que já existiam, ele fez muitos estudos para formular aí as equações de Maxwell. Bom, e segundo Maxwell, pessoal, olha só, de acordo com as equações dele, como eu estava falando para vocês, campo elétrico variável produz o quê? Olha só, campo elétrico é produzido de um campo magnético variável. Campo magnético variável produz o quê? Campo elétrico. E de acordo com as equações de Maxwell, um campo elétrico, certo? Olha só, ele elaborou a seguinte hipótese aqui do nosso campo elétrico. Ó, vou até botar aqui uma figura para vocês bacaninha. Tá vendo? Olha só. Ali a variação. Então, no eixo, eu tenho campo, no outro eu tenho tempo, né? Então, seria essa variação aí, tá? Pessoal, o que ele disse? A seguinte hipótese, se liga. Se um campo magnético variável induz um campo elétrico, como é induzir? Lembra quando a gente falou de processo de eletrização por indução? Sem eu encostar, eu consigo eletrizar um corpo, certo? Então, o que está fazendo aqui? Olha, quando eu tenho um campo magnético aqui, ele induz um campo elétrico. Então, o campo elétrico, não quero aparecer. Ele não tem escolha, porque aparecer um campo magnético variável é induzido ali a presença de um campo elétrico, né, gente? Então, ele é induzido a aparecer, ele não tem muita escolha, sabe? Então, essa é a ideia, tá? Esse campo elétrico, como ele vem de um campo magnético variável, então ele também vai ser um campo elétrico que variável, tá certo? Vai, por sua vez, produzir um campo magnético. Então, pessoal, professora, deixa eu ver se eu entendi. Um campo elétrico variável surgiu de um campo magnético variável e o campo elétrico variável vai produzir novamente um campo magnético variável que, por sua vez, vai produzir o que, pessoal? Um campo elétrico variável. Eita, professor, então parece que é um ciclo, né? É um loop, fica dando voltas ali, um produz o outro. É mais ou menos, pessoal, essa ideia. Então, fiz ali, surgiu um campo magnético variável, induziu a produção de um campo elétrico variável. Pela presença do campo elétrico variável que foi induzido, eu vou ter o quê? A produção de campo magnético variável. Então, ele fica nessa brincadeira. Tá vendo aqui o desenho? Ó? Um induz a produção do outro, ok? E assim vai, tá? E aqui, pessoal, olha só, tá vendo esse formatozinho aqui? São as ondas, ok? Aqui, ó, a ondinha aqui. Um variável tá produzindo o outro. E tá vendo o que tá acontecendo com ela aqui, ó? Olha a mãozinha, se liga que bonitinho. Elas estão se propagando. Se propagar é simplesmente que elas estão indo, certo? E essas ondas, elas podem o quê? Se propagar até mesmo pelo vácuo, tá, pessoal? Então, são as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de meio material para se propagar. O Sol, por exemplo, é uma grande fonte de ondas eletromagnéticas, né? Então, que percorre o espaço até chegar aqui no nosso campo terrestre, tá certo? E apresentam, pessoal, propriedades típicas de onda mecânica. Não são mecânicas, mas têm propriedades. Como assim, professora? Elas são ondas ali eletromagnéticas, ou seja, elas podem se propagar no espaço sem meio material, mas por elas serem ondas, elas têm propriedades também de ondas mecânicas, que também são ondas e também têm propriedades. Ou seja, tem algo em comum. O que é esse algo em comum? Bom, elas obedecem a fenômenos ondulatórios, tá certo? E ela também tem o quê? Transporta energia, né, pessoal? Não transporta matéria, uma onda transporta energia, transporta informação, tá? E elas sofrem de fenômenos como reflexão, reflexão ondulatória, refração ondulatória, difração, interferência, transporte de energia. E as ondas de Maxwell deu o nome de ondas eletromagnéticas. Vamos lá? Campo magnético variável produz o quê? Induz a produção de campo elétrico variável. Eletromagnetismo. Campo magnético, magnetismo. Campo elétrico, eletricidade. Então, ficou ondas que elas se propagam, olha a mãozinha, elas se propagam e levam energia, sofrem fenômenos,
e elas são resultado da oscilação, ou seja, variação no tempo de campos elétrico e magnético. Então, ficou ondas, ó, a mão, ó, ondas eletromagnéticas. Fechou, pessoal? E aqui, ó, só tem algumas figuras de alguns fenômenos. Por exemplo, esse aqui é o da reflexão, onde ela se propaga, ela bate no meio e retorna para o próprio meio. Isso é o quê? Reflexão ondulatória. Olha aqui, ó, que bonitinho. A onda, ela vem, ela vai de um meio, que aqui no caso é o ar, para outro meio. Isso é o quê? Refração. E aqui, pessoal, que bonitinho, ó. Tá vendo? É tipo uma lente, né? Essa lente aqui, ó, conforme você vai mudando a angulação, você vai falando o quê? Olha, se eu mudar, só uma parte da luz que está vindo nessa direção vai passar. Isso são as lentes polarizadas que têm alguns tipos de óculos, né, que oferecem um conforto visual melhor, tá? Então, eu tenho polarização aqui. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Dispersãozinha luminosa, né? Que bonitinho, tá certo? Pessoal, ou seja, essa onda surge como consequência de dois efeitos que eu estava falando para vocês. Um campo magnético variável produz um campo elétrico e um campo elétrico variável vai produzir o quê? Um campo magnético. E esses dois campos se propagam ali juntinhos no vácuo, tá certo? Como a gente pode perceber aqui, ok? Vocês estão vendo, pessoal, que bem aqui no cantinho tem um Qzinho? Lembra lá quando a gente estudou a lei de Coulomb, que tinha aquele Q? Aquele Q é o quê? Carga elétrica, não é verdade? E esse Qzinho aqui, pessoal? Também é carga elétrica. Então, como é eletromagnetismo, aí você deve ter se perguntado, uai, professora, um campo magnético produz um elétrico, o elétrico produz um magnético, mas de onde é que vem isso daí? Do nada? Não, pessoal, não é do nada. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o Qzinho de carga. Quando a carga ela oscila, olha só aqui, tá vendo as setinhas, ó, a setinha para cima e para baixo? Quando eu tenho oscilação de carga, ou seja, quando a carga elétrica está oscilando, eu tenho produção de campo, pessoal. Belezinha? Então aqui, ó, quando eu tenho aqui produção de campo elétrico, variável vai produzir o quê? Induz campo magnético. O magnético induz o elétrico. E isso aqui nasce justamente da oscilação de carga elétrica. Fechado? E aqui a gente tem apenas algumas características das ondas. Toda onda, gente, ela tem um tamanho, que é um comprimento, tá certo? Você não vai conseguir, olha, uma onda eletromagnética passando aqui, deixa eu ver o tamanho. Não, você não vai conseguir, pessoal, elas são muito pequenas, tá certo? Então, o nosso olho não consegue captar. Mas cada onda tem um tamanho específico, que a gente chama de comprimento de onda, ok? Essa partezinha aqui, pessoal, a gente pode ver, em azul é o elétrico devido à oscilação de carga e em vermelhinho é o magnético, tá? Ou seja, o campo. O campo elétrico a gente viu que representa pela letra E de elétrico e o campo magnético, lá que vocês estudaram com o professor Maicon, é a letra B, tá certo? Então, a oscilação desses campos se propagam, olha só que bonitinho, através de ondas eletromagnéticas que levam informação para você. Essa informação quais são? É comprimento da onda, é o tamanho da onda, é a frequência de oscilação dessa onda. Será que ela é uma onda mais energética? Ela oscila assim mais rápido? Ou é uma onda que oscila mais devagar? Será que oscila rápido ou devagar, pessoal? O que me fala isso é frequência, tá? Ok? Belezinha? Fechado? Pessoal, em uma onda eletromagnética, o campo elétrico variável e o campo magnético variável são intimamente ligados, como eu falei para vocês, tá? Ambos variam em fase, ou seja, quando um deles, olha só, na figura atinge a intensidade máxima, tá? O mesmo acontece com o outro campo, ok, pessoal? Então aqui, ó, quando um deles atinge a intensidade máxima, a gente pode ver aqui na figura, ou mínima, o mesmo acontece com o outro, tá? E quando um deles se anula, o outro também se anula, ok? Porque um, para ser induzido à produção dele, depende da variação do outro. Então, a gente pode perceber aqui, olha só, nessa figura, eu tenho um máximo aqui, eu tenho um máximo aqui no outro, certo? Fechou? Bom, pessoal,
Da mesma maneira que as ondas, que a gente estudou lá no segundo ano, a gente também tem a equação fundamental da onda. Bom, por que ela recebe esse nome? Vamos lá, eu falei para vocês quais são as características principais, que são as propriedades. Eu falei o quê? Tamanho da onda, certo? Cada onda tem um tamanho específico, que a gente chama de comprimento da onda, ou seja, o tamanho da onda, tá certo? E também a frequência de oscilação. A frequência de oscilação, pessoal, me fala muita coisa. Daqui a pouco eu vou mostrar o espectro eletromagnético para vocês e vocês vão entender muito bem do que eu estou falando. Bom, essas duas grandezas, que é o comprimento da onda e a frequência, me fala muita coisa sobre a onda. Eu posso relacionar essas duas nessa equaçãozinha, chamada equação fundamental da onda, e, pessoal, a multiplicação delas duas vai me fornecer uma terceira grandeza, a velocidade dessa onda, tá? Bom, de antemão, pessoal, a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo é aquela velocidade da luz que você já conhece, que são aqueles 300 mil quilômetros a cada segundo. No vácuo e no ar, ela tem mais ou menos essa velocidade. Ué, professor, então, quando é que essa velocidade vai mudar? Bom, pessoal, essa velocidade vai mudar quando eu tiver um meio diferente, ou seja, se não é vácuo e nem ar, e for água, por exemplo, ou glicerina, meios mais viscosos, mais sólidos, né? Vamos colocar dessa forma, não sólido, mas viscoso, essa velocidade vai mudar, tá certo? Porque ela vai passar aí por certos fenômenos, belezinha? Então aí eu tenho, ó, onde F é a frequência, tá, pessoal? A partir das suas equações, o Maxwell pôde estabelecer a relação entre a intensidade do campo elétrico e a intensidade do campo magnético. E ele criou essa equaçãozinha também que calcula a velocidade, tá? Como é que eu posso calcular a velocidade de uma onda se eu não tiver o comprimento e não tiver a frequência? Pelos valores do campo elétrico e do campo magnético. Se você fizer a divisão, que é a mesma coisa que a razão, que é a mesma coisa que o quociente, né, pessoal? Tudo para falar que é esse dividido para esse, você também tem a velocidade da onda, fechado? Então, eu posso calcular por aqui, usando o tamanho da onda e a sua frequência, ou eu posso, olha só, calcular por aqui, usando os valores dos campos elétricos e do campo magnético. Eu também consigo calcular, tá? Essa velocidade de propagação da onda eletromagnética. Fechado? Pessoal, outra forma que eu também posso calcular, e isso para provar que a velocidade da onda eletromagnética no vácuo é aquela que eu falei para vocês, a gente pode usar essa equaçãozinha aqui, tá? Essa equação, o Maxwell demonstrou ainda que no vácuo, seja qual for a onda eletromagnética considerada, a sua velocidade é sempre a mesma, ou seja, que é aquela velocidade da luz. Ué, professora, mas se a velocidade da luz é igual à velocidade das outras ondas eletromagnéticas, então isso quer dizer que a luz é uma onda eletromagnética? Exatamente isso, jovens, exatamente isso. A velocidade das ondas eletromagnéticas é a mesma velocidade da luz, porque a luz é uma onda eletromagnética. Ah, agora sim, né? Ou seja, se a luz é uma onda eletromagnética, ela também nasce de quê, gente? Da variação dos campos elétricos e magnéticos. E através dessa equação aqui, o Maxwell conseguiu demonstrar que qualquer onda eletromagnética, inclusive a luz, lá no vácuo, onde eu não tenho matéria, se propagam com a mesma velocidade, aquela velocidade enorme de 300 mil quilômetros por segundo. Fechado? Essa letrinha aqui, ok? Eu tenho aí, ó, o ε0 é a permissividade, olha só, se liga, pessoal, a permissividade, tá certo? Elétrica no vácuo, e o μ0 não é miséria, tá, gente? É μ0, tá? O μ0 é a permeabilidade magnética. Então, eu tenho permissividade elétrica e permeabilidade magnética. Se eu multiplicar o valor das duas e fazer essa divisão, eu vou achar a velocidade das ondas eletromagnéticas. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, os valores só para vocês verem, tá certo? Então, tá aí, ε0
e aqui o μ0, tá certo? Então, se eu fizer isso daqui e colocar lá naquela raiz, eu vou conseguir achar essa velocidade aqui, ok? Só para vocês verem de onde é que vem o valor da velocidade da luz. Belezinha, pessoal? Vem daquela fórmula lá, tá? Então, se liguem comigo. Todas as ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade, que é a velocidade que a gente conhece, a nossa velocidade da luz aqui, ok? Bom, pode estar parecendo meio abstrato agora, mas quando eu começar a passar umas aplicações, aí vocês vão começar a relacionar, belezinha? Tal resultado é idêntico ao valor, como eu falei para vocês, da velocidade da luz, tá certo? Que é o que a gente já conhece. Logo, então, a luz também é, como eu falei para vocês, uma onda eletromagnética. Fechado? Ok? Pessoal, só um exemplozinho aqui, ó, eu vou resolver no quadro com vocês, tá? Para o cálculo ficar maior, tá bom? E vocês conseguirem ver, ó, melhor o que eu vou escrever. Vamos lá no quadro? Então, jovens, olha só. Considere uma onda luminosa cujo comprimento da onda é de 600 nm. Não é mm, não é chocolate, é nm, gente, é nanômetro ou nanômetro, ok? Durante sua propagação, a intensidade máxima do campo elétrico da onda é 9 vezes 10 a menos 4 volt por metro. Eu quero saber primeiro a frequência. Vamos lá, estava só molhando a minha garganta. Pessoal, frequência é o F, ok? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vamos escolher uma azul. Eu ia falar, vamos escolher uma cor, né, gente? Já falei azul, então vamos de azul aqui, ó. Eu quero a frequência, eu quero o F. Pessoal, daquelas equações que eu passei para vocês anteriormente, onde é que está o F? Professora, equação fundamental da onda, exatamente. Onde me fala o quê? Que a velocidade da onda é igual ao seu comprimento de onda vezes a sua frequência. Nesse caso, jovens, eu quero quem? A frequência. Então, a frequência aqui vai ser o quê? Ó, o comprimento de onda está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. E a velocidade está aqui. Ou seja, se eu pegar a velocidade e dividir pelo comprimento da onda, eu tenho a frequência que ele está pedindo aí. Tá certo? Deixa eu pegar aqui. Pronto, que é o lambda. Ok? Aqui, o que ele fala? Ah, professor, o comprimento de onda é 600 nanômetros. Lembrando, pessoal, que a velocidade, ela é o quê? Em metro por segundo, tá certo? Logo, o comprimento tem que ser o quê? Em metros, tá? Aqui eu tenho um comprimento de 600 nanômetro, que é um nano mais um metro. Fica nanômetro, mas ninguém fala nanômetro, né? Fala nanômetro. Mas esse nzinho aqui, pessoal, ó, esse nzinho aqui, ele tem um valor. Ele tem um valor de 10 elevado a menos 9, tá certo? Então, em vez de eu usar 600 nanômetros, eu vou utilizar 600 vezes 10 elevado a menos 9 metros de comprimento de onda. Fechado? Ok? E eu vou substituir. E a velocidade? Se liga aqui na dica. Toda vez que ele falar... Deixa eu pegar o marca-texto aqui, ó. Toda vez que ele falar, ó, vácuo, onda luminosa no vácuo, é a velocidade da luz, pessoal. Só você lembrar a velocidade da luz, tá certo? Que é aquele lá, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, eu posso fazer assim, dividindo, ou eu posso substituir o número ali, ó, na fórmula, e passar dividindo, ok? Olha aí, ó. Divide o número, tá certo? Aí a gente faz aqui, ó, a divisão do número, ok? Divide aqui. Conserva a base e subtrai o expoente. Fica 8 menos 9. Menos com menos, fica quanto aqui? Mais, tá certo? 8 mais 9, belezinha? Fica 17, né, gente? 8 mais 9 fica 17, então eu vou ter aqui, ó, 0,0, deixa eu ver aqui, vamos dividir, papapá, nanã, 0, certo? Vamos colocar aqui 5 vezes 10 elevado a
Vamos aqui, ó, 9 mais 8, 17. Posso fazer a resposta assim, pessoal? Geralmente nos gabaritos vem notação científica, não é isso? Então, eu vou ter que pegar aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Opa, andei para a direita, sobe negativo. Aqui, é um 3, tá, gente? Peraí. Aqui, ó, sobe 3 negativo, tá certo? E eu já tinha 17. Quanto é que fica aqui? 14, não é isso? Então, eu tenho, ó, 5 vezes 10 elevado a 14 Hz, que é a unidade de frequência. Fechou, jovens? Deixa eu apagar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Belezinha? Fechado? Bacana, né, esse exemplo, ok? Vamos continuar no nosso exemplo. Na letra B, eu quero a intensidade do campo magnético. Bom, anteriormente, a gente calculou a frequência, certo? A gente calculou a frequência usando lambda F. Eu quero o campo magnético, ou seja, eu quero o B. Nessa formulazinha aqui, eu não vou conseguir achar o campo. Aí eu vou para a segunda fórmula, que fala o quê? Que é a velocidade também pode ser o quê? Campo elétrico sobre campo magnético. A velocidade, a gente já sabe que é a velocidade o quê? Da luz, tá certo? O campo elétrico, ele vai querer calcular aqui, ok? O campo elétrico a gente já tem, né, pessoal? Na verdade, que deu lá no exemplo, olha só, deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Tá aí, ó, 9 vezes 10 elevado a menos 4 volt por metro é o nosso campo elétrico. E, finalmente, a gente vai só achar o campo magnético, belezinha? Então, vou substituir aqui, olha lá, ó. Ok? Professora, mas aí o que foi aconteceu? Pessoal, como eu quero aqui o campo magnético, eu só troquei, tá bom? Eu peguei aqui, ó, troquei esse com esse para multiplicar, mas é a mesma coisa, tá bom? Só fiz a troca aqui, tá? Então, olha só para deixar registrado, né? Para ficar mais bonitinho, deixa eu apagar o meu aqui, ó. Peraí, deixa eu apagar o meu. Pronto. Opa. Borracha. Pronto. Tá aí, ó. Só para deixar registrado. Para qualquer onda eletromagnética, a velocidade é campo elétrico dividido por magnético, tá certo? Aí eu só fiz uma substituição aqui, ó. Campo elétrico, velocidade, ok? Dá para deixar assim. Substituir aqui, tá bom? Esse está dividindo, passa multiplicando, eu só troquei eles de lado aqui. Belezinha? Fechado? Dividi o número, conserva a base e subtrai o expoente. Eu tenho menos 4, menos 8, menos com menos mais. Fica o quê? Menos 12, né, pessoal? 3 vezes 10 elevado a menos 12 Tesla. Tesla é a unidade de campo magnético, volt por metro é a unidade de campo elétrico, tá? Se eu tivesse alternativas, geralmente quando eu estou fazendo alternativas, letras A, B, C e D, a resposta, gente, ou ela é dada assim, ou o que pode acontecer? Ele pode fazer isso daqui. Opa, deixa eu pegar aqui. Ele pode, deixa eu apagar aqui, ó. Ele pode pegar esse 10 elevado a menos 12 e substituir por uma letra, tá? Esse 10 a menos 12, gente, na física, ele tem uma letra chamada de pico. Da mesma coisa que o nano vale 10 a menos 9, o pico, que vem logo depois, vale 10 a menos 12, tá? Da mesma maneira que o micro vale 10 a menos 6, tá? Então, de 3 em 3, eu posso substituir por uma letra. Como aqui é menos 12, eu posso trocar pela letra P e fica 3 picotesla. Fechadinho, jovens? Então, aqui a gente pode aí calcular muito bem o nosso campo, ok? Fazendo por essa formulazinha aí, tá? Bom, agora, gente, vem aqui comigo. Vamos para ela, a luz visível, que também é uma onda eletromagnética, ok? E que é responsável por muitos fenômenos que nós estamos acostumados, tá? Então, pessoal, a luz visível é o conjunto de ondas eletromagnéticas, tá? Ele é um conjunto de ondas eletromagnéticas. São todas? Não. A luz é a parte das ondas eletromagnéticas que o ser humano, né, com visão consegue observar, tá?
Então, a luz é a onda eletromagnética que sensibiliza os olhos. Parece até poesia, né, pessoal? Quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos meus resolvem se encontrar, né? Então, é a onda eletromagnética, tá certo? Toda onda eletromagnética você vai ver? Não, você só vai conseguir observar a luz visível, tá? Que é um conjunto muito pequeno das ondas eletromagnéticas, tá? Por que é pequeno, pessoal? Porque o comprimento das radiações visíveis estão na faixa aí de 400 a 750 nanômetros. A gente só consegue ver, pessoal, esse pedacinho, esse comprimento. O resto a gente não consegue ver, ok? Considerando 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo a velocidade da luz no vácuo e de todas as ondas eletromagnéticas, tá? Concluímos, então, que as frequências de oscilação, ó, lembra da mãozinha de oscilação? Ela vai de 4 vezes 10 elevado a 14 Hz a 7,5 vezes 10 elevado a 14 Hz. É a frequência de oscilação da luz visível, tá certo, pessoal? E aqui, olha só, apresento para vocês, aqui, ó, a gente tem um pedaço do espectro eletromagnético. Então, o espectro, ele é uma faixa, como a gente pode observar, e nessa faixa eu consigo agrupar por tamanho e frequência as ondas eletromagnéticas. Então, eu vou começar daqui, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho as ondas, né, são as ondas ali, ó, de comprimento grande, ondas de rádio, micro-ondas. Aqui mais para cá, pessoal, ondas de rádio. São aqui as frequências grandes, tá certo? Como elas são frequências, como elas são ondas, desculpa, ondas grandes, ou seja, com comprimento grandão, a frequência dela, gente, ó, imagina uma ondona aqui, ó, a frequência dela, ó, é mais devagar, tá certo? Então aqui, ó, são frequências mais lentas, né? Vamos colocar dessa forma. Então, quanto maior a onda, menor sua frequência de oscilação. Aí vai aumentando, vai aumentando. Chega bem aqui, ó. Tá vendo esse pedacinho bonitinho? Aqui, gente, é a luz visível, tá certo? Então, aqui, ó, a gente tem, ó, a luz branca, que quando tem a dispersão, a gente tem as cores que compõem a luz branca, que é o que a gente consegue visualizar. E foi o fenômeno que Newton descobriu, ó, há muito tempo, né? Daqui a gente pode até ver, olha, professora, aparecem as cores do arco-íris. Exatamente, gente, porque o arco-íris, ele é um fenômeno também de dispersão luminosa, em que a luz branca, olha só, ela se fragmenta aqui, ó, que bonitinho, e forma aqui, a gente consegue ver as cores, tá certo? Então, Newton explicou isso há bastante tempo também. Tá, pessoal? Então, aqui, ó, o que a gente pode ver? Visível. É uma pequena faixazinha. Então, nosso olho só consegue perceber essa pequena faixa aqui. Professora, como é que a gente faz para perceber todo esse resto aqui que a gente não consegue ver? Gente, através de equipamentos, tá? Então, os equipamentos modernos, eles conseguem ver infravermelho, que também é uma onda, ondas de rádio para você poder transmitir, os nossos sinais que são via satélite, tudo isso, gente, é emissão de onda eletromagnética. Então, olha só, você está imerso na onda eletromagnética e você nem sabia disso, né? Ou seja, nós estamos todos imersos em ondas eletromagnéticas. Por exemplo, no aeroporto, que quando coloca lá o formato da pessoa e aquelas manchas, gente, ali é um sensor que capta infravermelho, que também é um tipo de onda eletromagnética. Então, olha aqui só para a gente ver, ó, nesse sentido, a frequência cresce e aqui o comprimento de onda aqui cresce, ok? Falando um pouquinho dos fenômenos, a gente tem a interferência luminosa. O que é interferência luminosa, gente? É quando você tem a luz, ela está indo de boa aqui, ó. Aí eu botei uma barreira. Opa, botei uma barreira aqui. Aí nessa barreira eu fiz uma fendazinha bem pequenininha. Aí a luz vai olhar assim, cara, eu vou tentar passar isso daqui. Ela vai e passa. Mas quando ela passa, ela começa a fazer umas aberturas. Aí imagine que do lado de uma fenda eu coloque outra fenda. Aí a luz, olha, eu tenho 2 espaços para passar, mas vai acontecer conforme está aqui na imagem, olha só. Tá vendo? Ela passa, olha só como é que ela sai aqui do outro lado, ó. Aí ela vem aqui, olha só como ela sai aqui desse lado. Pessoal, isso ocasiona o quê? Elas estão se intercalando, tem partes aqui que elas vão se encontrar, a gente vai ter essas franjinhas que são
essas partes aqui que elas vão se encontrar, tá certo? Ok? Belezinha? É só para a gente falar um pouco dessa interferência. É quando uma onda, ela encontra aqui, ó, um obstáculo, certo? Ela vai passar, passa aqui, ela vai interferir uma na outra aqui, criando esses intervalozinhos aqui escurinhos, tá certo? É mais para a gente relembrar do fenômeno que a gente viu isso lá no segundo ano. Bom, a gente também tem a polarização da luz, tá? A polarização da luz, ela é muito utilizada em óculos, né? Então, por exemplo, pessoas que fizeram cirurgias nos olhos, né, tem muita sensibilidade à luz, acabam utilizando um óculos com a lente polarizada, ou seja, é um tipo de lente que ela vai pegar o quê? Ó, tá vendo? A luz, ela tá aqui em várias direções, ó, várias direções. Aí eu tenho uma aqui, ó, a gente fala que é um polaroide aqui, ele vai polarizar e a luz vai passar só numa certa direção, vai dar mais um conforto para os nossos olhos, tá certo? Então, isso é a polarização da luz. Ó, eu até botei aqui essas figurinhas animadas, deixa eu colocar aqui para vocês observarem aqui, ok? Olha só, lembrando, né, que a luz é uma onda transversal, tá, gente? Ela vibra num sentido e se propaga no outro sentido, tá? Ela vibra num sentido, ok? Ela vai aqui se propagando aqui, tá vendo? Mas ela vibra em dois sentidos, tá vendo? Belezinha? Ok? Deixa eu botar as figurinhas aqui para vocês verem, tá bom, pessoal? Olha só. Olha só a figurinha bonitinha aí, ó. Vocês estão vendo aí na telinha, estou acompanhando aqui também. Pessoal, lembrando que polarização é só com onda transversal. Repitam comigo, fenômeno de polarização somente com ondas transversais. Fechado? Belezinha? Não vão esquecer disso, tá? E aí, pessoal, a gente tem as figurinhas. Vocês podem ver aqui, ó. Ela está chegando numa direção, encontrou aqui um filme, né? Polarizador, o que está acontecendo com ela aqui? Tá certo? Então, aqui é só para a gente poder observar, tá? Então, eu tenho uma polarização horizontal na primeira e aqui na segunda eu tenho a polarização vertical. Isso é muito utilizado em vários filtros que tem polarizar a luz, né? Alguns tipos de máquinas, ok? Óculos, como eu falei para vocês. Belezinha? E o do espectro, gente, que eu tinha falado para vocês, o que é o espectro eletromagnético mesmo? É uma faixa onde eu posso observar todas as ondas eletromagnéticas, tá? Quanto maior a frequência da onda, mais, vamos falar assim, radioativa essa onda é. É por isso que ondas de rádio, ondas alfa, são prejudiciais aos seres humanos, que são ondas ionizantes, tá certo? Agora, do infravermelho para trás, ondas de rádio, são não ionizantes. É uma radiação que não vai fazer mal para o ser humano, tá? Quando a gente fala radiação, são todas as ondas eletromagnéticas. Ionizante é aquela que faz mal e não ionizante é aquela que não faz mal, tá? Quanto maior a frequência, pior onda para o ser humano. Quanto menor a frequência, certo? Melhorzinha a onda para a gente. Belezinha, pessoal? Fechado? Ok? Ondas de rádio. Rádio. Professora, rádio mesmo, rádio que a gente ouve música, certo? Isso, pessoal. Ondas de rádio são usadas não apenas em transmissões de radiofônicas ou em telegrafia, né, que é mais utilizado, ok? Mas também em transmissões telefônicas, televisão, radar e etc, tá? Frequência de 10 kilo a 10 MHz, ok? E elas estão lá na ionosfera. Belezinha, jovens, fechado? Ok? Mas, se eu tenho uma onda de rádio com a frequência muito grande, que é aquela acima de 100 MHz, elas são absorvidas na ionosfera devido à curvatura da Terra e a gente passa, né, para nós só esse tamanho aqui, belezinha? Só com essa frequência. Ó, só para vocês verem aqui a figura, peraí, ó, figurinha bonitinha, olha só, tá aí, ó, né? Só para a gente ver aqui, ó, o satélitezinho aqui em cima, umas são absorvidas aqui, as outras passam para a gente obter os sinais, para a gente poder utilizar, né, gente, o celular, fazer transmissões e tudo mais, tá? Micro-ondas, aquilo que eu uso no micro-ondas, que leva o aparelho, né, gente, um aparelho que leva o nome dessas ondas aí, tá certo? Elas têm o comprimento de entre 1 metro a 1 milímetro, depende muito da aplicação, tá? Elas são geradas em válvulas eletrônicas especiais, lá no aparelho micro-ondas tem, ok?
Elas também são empregadas para carregar informações de sistemas de telefonia e também de televisão. Sabia? O micro-ondas não é só aquele aparelho que você tem em casa, não. Serve para isso também, tá? Elas são radiações não ionizantes, fechado. Seus efeitos são estritamente térmicos, né? Por isso que se utiliza o aparelho micro-ondas para aquecer alimento, tá? E como eu falei para vocês, ionizante, gente, é aquilo que faz mal, frequência alta, é raio-x, é raio gama, é por isso que você não pode ficar exposto muito tempo a raio-x, tá certo? Porque pode o quê? Mutar a célula, e a gente sabe que, infelizmente, célula mutada é câncer, não é verdade? Ok? E o micro-ondas, gente, também, ó, como eu falei para vocês, tem uma série de aplicações, tá? Tem uma série de aplicações, ok? Belezinha? E aqui, olha só, assim como para outras tecnologias e materiais, é fácil determinar os efeitos biológicos das ondas, né, gente? Então, tem que ter muito cuidado com a taxa de exposição, tá certo? E tem aí empresas, certificações que colocam essa taxa aí, ó, do micro-ondas de 5 megawatts por centímetro quadrado, fechado? Belezinha? E aqui, ó, só para a gente ver uma fotinha do aparelho e da torre, tá? O infravermelho, só para a gente poder fechar, ele possui maior frequência que a da luz, tá certo? Não pode ser percebido pelo olho humano e 60% dessa radiação é emitida pelo Sol, tá certo? Belezinha? E também nos corpos é originária da agitação térmica. A gente, emite infravermelho, tá? Aí aqui, olha só, como eu falei para vocês, ó a pessoa emitindo infravermelho captado nos aparelhos. Onde é usado o infravermelho também, ó, controle de televisão, controle de portão, tá certo? Fechado? E a luz visível, como eu falei para vocês, tá? Que é aquela que a gente pode observar. Falei também a frequência, que começa no vermelho, certo? Que é a menor frequência até a maior, tá? Que é o violeta. Ó, deixa eu mostrar novamente para ninguém esquecer o espectro eletromagnético, tá vendo? Ó a luz visível aqui. Fechado? Ok, pessoal? Então tá aqui, ó. Aqui, ok? Mostrei para vocês. Belezinha? E aqui, pessoal, ó, só pra gente ver rapidinho um tutorial, tá certo? Depois eu volto com vocês. Fechou, jovens? Muito bacana, né? E só para a gente fechar aqui, tem o ultravioleta, gente. O ultravioleta, usar protetor solar, tá? O ultravioleta já é uma radiação ionizante, ele já interage aqui com a nossa camada da nossa pele, ok? E ele está um pouquinho mais para cá do nosso espectro, belezinha? Aí, pessoal, vem a mais ionizante, que é o quê? O raio-x, belezinha? O raio-x está aí o comprimento de onda dele. Quanto menor o comprimento, maior a frequência. Também é uma radiação ionizante. É para ver o quê? Tecidos duros, né, do nosso corpo e não pode ficar exposto muito tempo ao raio-x, tá certo? Até os técnicos de raio-x têm que ter um período de exposição, ok? E uma das piores, gente, raios gama. São uma das piores radiações que tem para os seres humanos, certo? Elas têm aí, olha só, elas conseguem passar, gente, chapas de aço de até 15 centímetros de espessura. Então, elas são muito ionizantes para nós e não é bom você ficar exposto à radiação gama, frequência muito alta, tá certo? Belezinha, jovens? Fechado. Depois eu volto com vocês. Até mais!